Por que a gente tem essa dificuldade de ouvir um não? E é tão comum a gente falar assim, você precisa melhorar sua vida financeira, mas na verdade não é a vida financeira, é a área financeira da sua vida que precisa de um cuidado. Eu, que sou consultor financeiro, também preciso de um consultor financeiro. Olá, estamos iniciando mais um episódio do podcast The Just Word e um prazer imensurável estar aqui e podendo compartilhar palavra de fé, direito religioso e direito também criminal. Quero iniciar, como sempre, fazendo uma oração e consagrando a Deus o nosso tempo, esse período, esse podcast e onde você estiver, que as bênçãos de Deus alcancem a sua vida. Senhor, eu louvo o seu nome, eu te agradeço por mais uma oportunidade, pela oportunidade de compartilhar esse podcast com vidas, pessoas que nos acompanham em diversos locais, que nos acompanham nesse momento em oração. Senhor Deus, abençoe o palestrante, abençoe a Giovana que está aqui comigo, me ladeando, e que onde minha voz chegar, onde esse podcast chegar, que pessoas sejam abençoados. Nós queremos louvar o seu nome e desde já te agradecer em nome de Jesus. Amém. E eu estou ladeado dela, Giovana Lara, e compartilhando a palavra com a Giovana. Giovana estará apresentando agora o nosso palestrante deste segundo episódio. Olá a todos, como estão? Esperamos que bem. Eu sou Giovana, fico muito feliz de poder continuar participando deste incrível projeto com o Dr. William e eu vou apresentar o nosso convidado de honra. Nosso convidado é alguém que construiu uma trajetória marcada por fé, responsabilidade e finanças. Casado há 28 anos com Miriam Oliveira Silva, pai de 2 filhos, Giovana e Eduardo Oliveira Caló. Ele carrega valores sólidos que refletem também na sua vida ministerial e sua vida profissional. Com formação em administração financeira, MBAs em controladoria e finanças e em gestão de negócios pela FGV. Também, além de pós-graduação em neurociência aplicada à educação, está também em formação em psicanálise clínica e cursou o seminário teológico do Instituto Bíblico Brasil para Cristo. Atua como pastor auxiliar na Igreja Brasil para Cristo, na Vila Jacuí, aqui em São Paulo. É gestor financeiro desde 1994, consultor e palestrante na área de finanças desde 2008. E há 7 anos é empresário na área da educação, à frente do Colégio Betel, na cidade de Guarulhos. Com uma caminhada que une ministério, finanças e educação, recebemos aqui hoje, no nosso podcast, o pastor Enoque Caló. Olá, pastor. Olá, que bom estar com vocês. É um momento tão precioso, né, de grande prestígio. Então, quero agradecer ao convite do Dr. William e também da Giovana. É um momento precioso de estarmos juntos à mesa para falarmos de assuntos importantes acerca da nossa vida, acerca da área financeira, o impacto da área financeira também em vários aspectos das nossas vidas. E para mim é um privilégio estar aqui. Então, muito obrigado. Obrigado a você que vai nos escutar, que você possa replicar isso para outras pessoas também, até porque para o endividado você nunca dê dinheiro, dê instrução. Isso vai ser muito importante para você e para mim, a partir desse bate-papo, dessa conversa tão leve, porque falar de dinheiro também tem que ser algo leve, não pesado. Então, é isso que a gente pretende nesse dia especial, podermos ser um porta-voz de algo tão importante na vida de tantas pessoas. Certo. Muito obrigada, pastor. É uma honra estar com o senhor. O tema de hoje é finanças, prestação de contas e responsabilidade do ministro religioso. Nós vamos agora trazer, assim, sem perguntas, mas ficando bem aberto, junto com o pastor, e aproveitar a presença aqui do pastor Enoque Caló e falando sobre finanças. Ele que é especialista, ele vai falar dos livros que ele tem, a quantidade de livros, trazer alguns assuntos pertinentes e também, se tiver a questão de perguntas, pode também surgir perguntas. Você que nos acompanha, ele vai compartilhar também as redes sociais dele também. Você pode seguir o pastor Enoque Caló, fazer perguntas posteriormente, colocar lá nas descrições, nos questionamentos. Ele, com certeza, é um homem que ama o que faz, bem diligente, estará respondendo
lá também. Então vamos lá, pastor Enoque Caló, fique à vontade para compartilhar conosco estes anos de experiência, aquilo que o senhor tem de experiência na parte de finanças, sobre finanças. Tem muitos pastores e pessoas também que não são da área cristã que desejariam ir, que se tivesse condições pagariam valores, né, altos para esse conhecimento, porque o conhecimento ele é caro. É verdade. Conhecimento é caro. E nós, nesse podcast, de uma forma assim graciosa, o pastor Enoque aceitou o nosso convite e está aqui compartilhando de uma forma gratuita, é de graça, né? Mas é pela graça e não é de graça, né? E trazendo para nós esse conhecimento, e nós estamos aqui para ouvir e aprender um pouquinho mais. Perfeito. Gente, estou já na área da educação, na área financeira, na verdade, eu entrei em maio de 94, com os meus 19 anos. E fui ministrar numa igreja em Guarulhos e bem perto de uma empresa onde eu comecei a trabalhar com meus 14 anos. Até gravei um vídeo, postei nos meus stories. E em dezembro eu farei 38 anos trabalhando, né? Falei, poxa, já faz muito tempo, né? Então, na hora de diminuir um pouco aí o ritmo de trabalho, tenho diminuído, graças a Deus. Não abro mão de férias, 2 ou 3 férias por ano, ou tempo de descanso ali de 10 dias, 12 dias. Mas isso é importante, até porque trabalhar direto, né? Um workaholic, eu tenho essa inclinação de ser um viciado em trabalho, mas isso faz muito mal pra gente. A gente tem que ter um texto em Eclesiastes que fala que é uma mão no trabalho e outra mão no descanso. Então, quem trabalha demais está errado e quem descansa demais também está errado. Então, como a gente gerar esse equilíbrio, né? Ter o tempo de celebração, o tempo com a família, o tempo com você mesmo. Eu tenho tido o privilégio de viajar sozinho. A Miriam tem me permitido fazer algumas viagens solos, né? Isso, e ela também faz, e a gente faz em conjunto. Então, a gente tem esse acordo lá em casa que é muito bom. E eu vejo o quanto as pessoas ainda têm muita dificuldade. Se você buscar hoje, né, dar um Google aí, ou um chat GPT, quantas famílias estão endividadas? O próprio país está muito endividado hoje, né? E isso traz muita consequência, traz estresse, traz cortisol alto. E ao longo desse período, Deus me deu privilégio. Como eu falei, comecei em maio de 94 em um banco. E depois de 7 anos eu fui para uma empresa, para uma indústria em Guarulhos, e fiquei lá por 16 anos. E aí me formei em gestão de negócio, em controladoria de finanças aqui pertinho, aqui na Unixul, fiz uma pós. E em 2018 eu lancei esse primeiro livro sobre educação financeira, pela editora do Brasil para Cristo, baseado na história da Viva do Azeite, como uma família endividada foi transformada numa família empreendedora. E depois de ler esse texto por cerca de 100 vezes ou mais, Deus me inspirou a escrever um livro curtinho de apenas 72 páginas, mas agora estará saindo a 4ª edição, um pouquinho mais volumoso, né? Inclusive, vou trazer na 4ª edição alguns insights bem interessantes. Por exemplo, quando a família está endividada, a mulher, lá no 2 Reis 4, 1 ao 7, a mulher procura o profeta Eliseu. E ele passa uma série de instruções para ela. Então, o que eu vejo também, pastor William, assim, pela minha experiência de ministrar em algumas igrejas, seminários, ou ministrações específicas sobre finanças, as pessoas sempre estão à espera de um milagre financeiro. Mas eu posso falar para você, existe, eu já vi, já contemplei, já vivenciei e já vi pessoas tendo um milagre financeiro. Mas antes de um milagre, o mais provável que o milagre aconteça é um processo. Se você pegar a Viva do Azeite, quando ela passou a situação da família dela para o profeta Eliseu, ele passou uma série de instruções para elas que daria trabalho. De ir para casa, conversar com os filhos, orientar os filhos nos vizinhos, pedir vasilhas emprestadas. Gente, isso é um processo. Tá? Imagina pegar algo emprestado. Eu brinco hoje, né, com as pessoas quando eu ministro sobre isso. As mulheres têm uma dificuldade de emprestar uma Tupperware. Por quê? É caro. Não, minha Tupperware não. Você leva aqui o pote de sorvete, o pote de margarina. Percebe que a gente tem, assim, dentro do nosso contexto e experiência de vida, construído alguns tipos de apego que isso até nos atrapalha em abençoar o próximo. Imagina se nós fôssemos o vizinho dessa mulher da Viva do Azeite, e você fosse a vizinha dessa mulher, você daria a sua melhor Tupperware para que ela colocasse ali um pouco de azeite, ou então uma vasilha. Não, esse eu não empresto, pelo amor de Deus, isso aqui é o meu xodó. E a gente tem esse apego. E eu vejo, e aí é um spoiler que eu quero trazer para vocês, só para vocês pensarem, no versículo 7, quando a casa da mulher está cheia, a sala dessa viúva está repleta de azeite, todas as vasilhas preenchidas, ela volta de novo ao profeta Eliseu.
Só que agora, com qual Eliseu que ela está falando? É o profeta ou um outro Eliseu? E aí você vai precisar adquirir a minha 4ª edição, que eu vou te falar sobre isso. Por quê? É tão bacana esse insight, pastor William e Giovana. Todas as experiências que Deus nos dá ao longo do caminho, elas têm uma utilidade, elas têm um proveito. Elas não são nulas. Tudo que Deus te permitiu presenciar tem um caráter pedagógico. Então, quando essa mulher fala com esse Eliseu, do versículo 7, não é o mesmo Eliseu do versículo 1. Mas eu vou me segurar, senão eu vou soltar aqui, não posso soltar. Não. E ali envolve, né, planejamento, dedicação, trabalho. Olha que interessante, isso fica até para você também que já tem filhos que podem trabalhar. Por que seu filho não está trabalhando? Porque os filhos dessa viúva seriam levados para trabalhar como escravos para pagar a dívida da família. Mas olha como reverteu a situação. Os filhos agora vão trabalhar em prol do quê? Da recuperação financeira da própria família. Tá? E eu tô cansado, gente, de verdade, de ver pais com filhos adultos que o pai poupa demais as suas responsabilidades financeiras, mima demais, protege demais financeiramente. Não, filhão, o pai tá aqui, qualquer coisa você fala para mim que eu seguro as broncas. Até quando a gente vai agir assim? Até quando a gente vai permitir que o nosso filho não cresça, não amadureça, não assuma responsabilidades? E dentro desse, aí lancei o segundo em novembro de 2024, se o pai é nosso, o pão é nosso, de quem que é a dívida? Nossa ou só minha? Como que eu posso chegar para vocês aqui, Gi? Tô devendo aqui 5 mil, preciso que você me ajude. Falei, não, é que nunca tomei nenhum café com você. Isso fica pra gente, eu acho, no mesmo texto do Segundo Reis, logo na sequência tem uma história interessante de uma mulher muito rica. O que eu vejo no Eliseu, né, e como serve como exemplo pra gente, o cara que consegue, não ele, Jesus também tinha essa dinâmica, né? Consegue transitar em todos os ambientes, com todas as classes. Porque ao mesmo tempo que uma mulher viúva procura Eliseu, daqui a pouco ele vai para o Monte Carmelo, ele passa por uma cidade de Sunem, e por diversas vezes está lá. Todas as vezes que Eliseu ia para o Carmelo, ele passava pela cidade de Sunem, e a partir de uma primeira vez, começou a repetir várias vezes, ele se hospedar, tomar café e almoçar na casa de uma mulher super rica, que é a mulher de Sunamita. E a mulher só decidiu construir para ele um cômodo, pastor e doutor William, depois de vários cafés da manhã e vários almoços. Isso para a gente é de uma lição muito preciosa. Antes de investir, a gente deveria investigar. Como que eu vou entrar? Imagina, e como as pessoas são pegas nessa emoção? O dinheiro é emocional. Se eu chegar para você e falar assim, eu tenho aqui um investimento que você vai botar 1.000 agora e no mês de março eu te entrego 2.000. Vai chover de gente aqui no meu Instagram. Segue lá, Enoque Caló, minhas redes sociais, tá? E estou aberto, se tiver alguma pergunta, alguma dor que você sofra. Até porque, gente, tem coisas que são incesto financeiro. Eu soube disso, Giovana, recentemente. Depois de ler um livro, até indico para você comprar, não é o meu, um livro de 2 norte-americanos, Brad e Ted Klontz. O nome do título do livro é A Mente Acima do Dinheiro. Ele fala sobre preceitos financeiros, insights financeiros e sobre incesto financeiro. E é uma coisa que quando eu olhei, eu fiquei assim, nossa, eu nunca ouvi falar sobre isso. E tenho certeza que você que vai nos escutar aqui também, é algo totalmente novo para você. O que é o incesto financeiro? É uma repetição de padrão comportamental que eu faço do meu pai, ou do meu avô, ou até mesmo do meu bisavô. E aí você fala assim, mas como assim? Eu não conheci meu bisavô, como que você repete algo do seu bisavô? Isso é até de uma forma inconsciente. Tá? E quando o pai não tem essa responsabilidade financeira, doutor William, quem assume isso é a mãe. E aí você ou você vai repetir a forma responsável da mãe ou a negligência do pai. Tá? E isso é tão importante porque eu lembro que em 2008, assim, muitas pessoas me deviam e aquilo trouxe um problema muito sério para minha paz de espírito, mais do que o dinheiro, até que eu fui levado a gerar a aplicação da oração do Pai Nosso nessas pessoas que me deviam. E Giovana, era muita gente. Eu lembro que nessa época eu estava fazendo pós-graduação aqui na Unixul. E na escola me deviam, na faculdade me deviam, na faculdade que eu tinha feito anterior também algumas pessoas me deviam, na empresa, na igreja, porque eu sempre gostei de fazer negócio.
E aquilo estava me perturbando. E minha mãe falava que tinha um tio, e eu não era agiota, eu vendia produto mesmo, o que você quer. Eu te levava a sua necessidade. Eu falava que eu não era vendedor. Eu era uma ponte que conectava a pessoa às suas necessidades. Mas por isso, muitas pessoas que ficaram me devendo, e aquilo foi me perturbando, perturbando, até que eu fui, assim, tive um insight bíblico, né, da oração do Pai Nosso, e eu procurei todas essas pessoas e perdoei literalmente, verbalizei o perdão para todas elas. E era interessante que quando eu encontrava algumas delas que me devia e elas ficavam assustadas, ela dizia de você, ela te evita, né? Ela muda de calçada. Não sei se você já teve essa experiência. E quando eu me aproximei dessas pessoas, de uma dessas pessoas, ele falou: não, calma, eu vou te pagar semana que vem, estou me organizando. Eu falei: calma, deixa eu te falar. Sabe aquele dinheiro que você me devia? Como tivesse aqui, ó. Imagina a dívida era como se fosse um registro. Tá aqui. Enoque deve R$1.000 para a Giovana. Aí a Giovana vai aplicar a oração do Pai Nosso. Fala: Enoque, sabe aquela dívida? Vira a página, está paga, está liquidada. Gente, isso é maravilhoso. Depois desse período, doutor William e Giovana, e você que vai nos escutar ou que está nos escutando, como eu fiquei em paz. Por quê? Provérbios 22:7 diz assim: o rico domina sobre o pobre, e quem toma emprestado é escravo do credor. E a gente às vezes não consegue entender isso de uma forma muito clara, né? Então toda relação de endividamento é uma relação de escravidão. Então eu vejo a necessidade de a gente ter mais pessoas habilitadas. Eu lembro de um pastor que eu sou extremamente grato, o pastor Diego Menin, da Igreja Lírio. Ele me convidou uma vez para eu cuidar das finanças da igreja dele, isso em 2012, e eu não pude atendê-lo. Eu fiquei muito feliz com o convite e a confiança em mim. E na época eu não pude atendê-lo mesmo. E 2012 foi esse convite, conheci ele desde 2009. Só que em 2015 ele me convida de novo para um outro projeto, para eu ministrar finanças para os liderados. Ele tinha um curso na Lírio chamado NCLV, Núcleo de Capacitação Lírio dos Vales. E ele me chamou para eu ministrar uma segunda-feira, falou: você pode uma segunda-feira ministrar sobre mordomia cristã para os meus liderados? Eu falei: posso. Aí a gente agendou a data, me preparei toda a apresentação e fui naquela segunda-feira, Giovana. E ele assistiu, ele fez a abertura, ele acompanhou, assistiu a aula inteira, foram praticamente 2 horas de aula ali para os líderes, né, com um pequeno intervalo. E quando acabou a aula, ele falou assim: não, que são mais 3 segunda-feira. Poxa, assim, você podia ter me avisado, eu tinha me preparado. Aí eu pedi um tempo ali para me preparar para essas próximas 3 segunda-feiras, e eu fiz aquele primeiro grupo dele ali nesse NCLV. E, na verdade, esse projeto, pastor William, foi de 2015 até 2020. Durante 6 anos eu ministrei para os líderes da igreja do pastor Diego Menin. Eu costumo viajar com ele, né? Tenho a oportunidade de viajar algumas vezes com ele, já viajei algumas vezes. E eu brinco com ele assim: pastor Diego Menin, se você não me convidar para mais nada, eu não estou nem aí para você. Mas o nível de gratidão que tem no meu coração, porque você foi o primeiro pastor que abriu e confiou para eu ministrar de uma forma consecutiva, né? E todo respeito aos demais que me convidam também, não estou desprezando vocês não, mas normalmente é um trabalho solto, é um trabalho sem continuidade. Tá? E nem vou conseguir dar conta também não, a não ser que eu vá para o digital e comece a criar cursos para poder multiplicar esse conhecimento para outras pessoas. E eu tenho essa gratidão por ele. E o que é interessante nessa questão, porque quando eu disse não para ele de um projeto totalmente grande, ele não ficou com raiva de mim. E eu tenho tido experiências nos últimos meses, pastor William, doutor William e Giovana, de pessoas que eu digo não e ficam uma criança malvada. Só que eles são adultos. Sabe aquela criança que no shopping começa a espernear porque a mãe não comprou o brinquedo? E por que a gente tem essa dificuldade de ouvir um não? Ou por que eu tenho necessidade de dizer sim para todo mundo? Será que é uma carência? É uma falta de pertencimento? Uma falta de identidade? Tá? Para a gente analisar como... eu sempre digo que o financeiro é muito mais profundo. Todas as nossas ações desastrosas financeiramente está ligado a um comportamento, a uma experiência, a uma vivência, a um não que os nossos pais talvez falou com muita frequência. Isso é tão interessante pensar, porque, quer ver um exemplo, Giovana?
Normalmente, uma pessoa que vai pedir algo para alguém, ela vem com uma negativa. Não sei se você já prestou atenção nisso. Gi, você não tem R$ 1.000 para me emprestar? Você não, Doutor William, você não tem uma caneta para me emprestar? Presta atenção nos pedidos das pessoas para um terceiro, sempre já vindo com uma negativa. Por quê? Olha como a gente foi marcado com esses nãos na nossa infância e a gente até repete o não para um pedido comum. Quando na verdade fala assim, Giovana, você tem R$ 1.000 para me emprestar? Eu tenho uma necessidade assim, assim, assim. Olha a diferença. Ou então, doutor William, você pode me emprestar a sua caneta, por gentileza? Então, percebe que nos nossos pedidos já demonstra como nós fomos marcados durante a infância por negações, por nãos. E temos que aprender, sim, dizer não para os nossos filhos, né? Tem que saber lidar com isso, mas não para tudo. Assim como sim ou espera. E pensando isso de uma forma até bíblica e uma forma da vida, né, do nosso viver diário, a gente às vezes está tão ansioso que a gente não consegue esperar, ou não consegue ouvir um não, ou só quer ouvir sim para tudo, e tem as estações certas para que as coisas possam acontecer na nossa vida. Então eu vejo assim que é de extrema relevância a gente ter esse cuidado na área financeira da nossa vida. Eu nem falo vida financeira, que a gente comum usar. Como que está a sua vida financeira? Não é. Sua vida é um todo. Sua vida é como fosse uma mexerica com vários gomos. Aí aqui é a área espiritual, a área relacional, a área física, a área intelectual, a área financeira. Eu vejo por esse aspecto. E é tão comum a gente falar assim, você precisa melhorar a sua vida financeira, mas na verdade não é a vida financeira. É a área financeira da sua vida que precisa de um cuidado, né? Porque alguns realmente a área financeira está na UTI. E aí basta você olhar seus números, seus extratos, sua conduta. E posso ser bem honesto para você, não se desespere que tem solução. Tem solução. Basta você focar no lugar certo, no projeto certo, numa pessoa confiável. Talvez uma das nossas maiores dificuldades, doutor William e Giovana, e você que nos ouve aí com muito carinho, vocês são muito preciosos, é a gente não ter uma cultura de mentoria. Por exemplo, eu tenho um problema jurídico, eu procuro quem? Um advogado. Eu tenho um problema no coração, eu procuro quem? Um cardiologista. Eu tenho um problema no meu cérebro, eu procuro quem? Um neurologista. Mas eu tenho um problema financeiro, eu procuro quem? O gerente do banco. Quem é o meu conselheiro financeiro? E olha que isso é legal, porque, Gi e doutor William, eu que sou consultor financeiro também preciso de um consultor financeiro. Sim. Por quê? Alguns dos meus gastos pode ser sustentado por uma emoção. Vou te dar um exemplo claro. Eu havia comprado um carro em 2024 e antes eu ficava 3 meses com o carro e já vendia e depois eu consegui ficar um pouco mais de tempo. E o ano passado um amigo falou, você precisa trocar de carro. Olha que engraçado, um amigo falou para mim, você precisa trocar de carro. Eu falei, não preciso, estou muito bem, um carro muito bom que eu tenho. Ele falou, não, você precisa. E olha a estratégia dele e olha que interessante, ele me convenceu. Ele falou assim, eu te pago 10 mil a mais no seu carro. Te pago o licenciamento, te pago o seguro. Olha que loucura. Eu fiquei muito desconfiado. Falei, como assim? E você acredita que eu troquei de carro? Tô bem, tô tranquilo. Bem, meu carro hoje ele pode ser transformado em um imóvel. Mas olha como a nossa compra é emocional. Porque as pessoas começam a falar, não, você é empresário, você precisa ter, você precisa andar com isso, você precisa mostrar isso. E de verdade, né? Agora eu faço a pergunta para mim, será que eu preciso realmente ter essa demonstração? E olha como a gente é assediado, né? E assediamos por conta daquilo que a gente representa. Então, você chegar num lugar para fazer uma consultoria com um carro de 50 mil, ou de Uber, e eu chegar numa consultoria com um carro de 200 mil, qual vai ser a percepção dessa pessoa que vai me atender? Ao mesmo tempo, olha que interessante para você, né? E eu tenho essa dinâmica, doutor William e Giovana, e pastor William também. Dependendo do lugar que eu vou com um carro Y, ou vou com um carro X. Por quê? Porque se eu quero ter um ganho, um exemplo, um poder de negociação,
né? Dependendo do carro que você... Vamos pegar um exemplo. Eu vou procurar um cara para fazer uma reforma num imóvel meu. Se eu chego com um carro de 50 mil naquele lugar para fazer aquele orçamento, eu levo a pessoa até o lugar e vou nesse carro simples, por exemplo. Ou de menos, né? 40 mil. É que eu estou falando exatamente desse valor do carro. O cara, quando olhar para mim com esse carro, fala, não, esse cara aqui pode pagar mais. Percebe que tem essa nuance? Como a gente tem inteligência para lidar com isso? E aí, voltando, eu mesmo como consultor, escritor, educador financeiro, também preciso de um consultor financeiro. Ou preciso, no mínimo, de prestar conta para quem? Para o meu cônjuge. Para a gente decidir como a mulher sunamita decidiu. Quando ela teve vários almoços, vários cafés da manhã, aí ela olhou em Eliseu, um homem de caráter, um homem sério. Antes de ser um homem de Deus, eu preciso ser um homem, né? E ali ela falou assim com o marido, bem, o que você acha da gente construir um cômodo para Eliseu? Qual a sua opinião? E qual foi a opinião do homem? Estavam de comum acordos. Até nessas decisões, gente, para fazer algo para um homem de Deus, não vai na emoção. Não pule princípios, não quebre princípios. Por quê? Quem é mais importante para você? O seu cônjuge ou o seu líder espiritual? Com todo respeito ao líder espiritual, e eu sei da relevância que um líder espiritual pode ter na vida de uma família, mas Deus é um Deus de protocolo. Né? Como a lei é regida por protocolo e por leis, Deus também é um Deus de princípio. Então, olha aqui, fica para você essa reflexão. Com todo respeito aos líderes espirituais, também estou, né, como um deles, e eu vejo a relevância e a importância, mas às vezes, como o Dr. William trouxe aqui, existem algumas situações que a pessoa se apodera desse título, dessa capacidade espiritual, para fazer coisas que não são muito corretas. Exatamente. Pastor Enoque, muito obrigado por esse tempo tão precioso. Nós vamos já para as nossas considerações finais. Eu quero compartilhar com você que nos assiste, você, para nos seguir, segue lá no Instagram, no TikTok, no YouTube e compartilhe, encaminhe para amigos, faça que esses vídeos alcancem mais pessoas. O conhecimento, ele é libertador. Há um texto da palavra que diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus. Sim. Mas quando nós conhecemos a verdade do conhecimento, também é libertador. Sim. Então, pastor Enoque, faça os seus agradecimentos, suas considerações finais, onde pode te encontrar, adquirir o seu material e compartilhe conosco. Gente, meu Instagram é o meu próprio nome, Enoque Caló, sem acento, lá não dá para botar acento, né? Tem o TikTok também, mas é pouco usado. O YouTube, preciso dar uma impulsionada no meu YouTube, preciso voltar a colocar alguns vídeos, mas meu Instagram tem bastante material. E estou aberto a você também, tenho 3 livros publicados. Hoje, pela editora do Brasil para Cristo, você consegue comprar alguns deles e alguns diretamente comigo, mas eu vou me organizar para colocar isso no Kindle, na Amazon, para que eu possa alcançar. Só para vocês terem ideia, já foram mais de 4.000 livros vendidos ou doados. Então, se você está sofrendo financeiramente, busque uma boa leitura e tem jeito para suas finanças. Obrigado, Dr. William, obrigado, Gi. Obrigado a vocês que vão nos assistir e que estão nos assistindo. Maravilha, muito obrigado, pastor Enoque. Eu devolvo a palavra para a Giovana. Muito obrigado também, Giovana, pelas perguntas e faça o nosso encerramento. Certo. Como o doutor falou, siga-nos nas redes sociais, nos acompanhe. Qualquer comentário ou dúvida, pode nos falar que responderemos. Deus abençoe vocês, agradecemos essa rica oportunidade e até o próximo capítulo.